Nós todos temos muitos desafios na vida. A gente passa por desafio na nossa saúde, desafio com as nossas finanças, desafio com a gente mesmo, mas para a maioria das pessoas, o grande desafio é relacionamento. E é sobre esse assunto que eu vou falar hoje. Relacionamento e a nossa tão famosa dependência emocional. Oi, gente, hoje eu recebi uma pergunta aqui muito bacana da seguidora Sueli Assunção Lopes, veio do meu Instagram, e a pergunta dela é sobre dependência emocional, um assunto que é sempre importante porque a gente sempre se acha um pouquinho dependente de alguém, não é? Um pouquinho ou bastante. A pergunta dela é: se você pudesse dar somente um conselho para uma pessoa que gostaria de ser menos dependente emocionalmente, qual seria esse conselho? Então, antes de começar a falar sobre dependência emocional, eu queria falar um pouquinho sobre segurança nas relações. Porque nós nos tornamos dependentes emocionalmente porque a gente se sente inseguro na relação. A gente se sente, na verdade, inseguro com a gente mesmo. A pergunta é: de onde vem essa insegurança? Pelo pouco que eu estudei aí, porque eu me interesso bastante por esse assunto, né? O assunto das relações e da nossa segurança nas relações. Tudo isso vem da nossa infância e daquilo que nós recebemos dos nossos pais, das pessoas que cuidaram da gente quando a gente era pequeno. Eu vou falar aqui muito brevemente sobre esse assunto porque num vídeo pequeno do YouTube eu não tenho como me aprofundar nisso. Mas rapidamente é o seguinte: toda criança necessita de amor, atenção e necessita ter as suas necessidades básicas atendidas. A gente tem? A maior parte de nós tem, mas tem mais ou menos. Existe uma pesquisa que diz que apenas 10% de toda a população mundial de fato recebe atenção, amor e cuidados necessários na medida que a gente precisa ter para que a gente se desenvolva como um ser humano seguro em suas relações. 10%. E os outros 90%? Os outros 90% das pessoas se desenvolvem em 3 tipos diferentes de inseguranças. Uma insegurança é aquela insegurança da criança, né, quando é pequeno, que chora e depois de chorar é que ela é atendida. Então ela precisa chorar, ela precisa fazer alguma coisa. As crianças às vezes desenvolvem birras, desenvolvem gritar, fazer alguma coisa para que tenham atenção, amor, cuidados, etc. E elas se desenvolvem assim. Esse tipo de criança, porque ela precisa gritar para receber algo, se desenvolve num adulto com um tipo de relação que é chamado aquela pessoa preocupada. Então ela está sempre olhando os mínimos detalhes da outra pessoa para ver se o outro a atende ou não, se o outro a ama ou não. Isso é bastante comum. O outro tipo é aquela criança, né, quando a gente é pequeno, que chorou, mas não foi atendida. Chorou de novo, mas não foi atendida. Então ela descobriu que não adianta. Ou às vezes ela chorou e recebeu um castigo. Viu que não adianta, então a criança se retrai. Essa criança se desenvolve num adulto que se relaciona com os outros de uma maneira insegura, evitativo. É chamado de tipo de relação evitativa. E o evitativo é aquele que, pelo contrário, vai se distanciando e ficando frio. E parece que ele não tem interesse na relação, ou parece que não se importa com o outro, e na verdade o que ele mais quer é a conexão, é a relação, é o amor. Só que aprendeu dessa maneira a evitar para não sofrer. E existe ainda um terceiro tipo, que são as crianças que, quando pequenos, sofreram abusos ou passaram por traumas ou faltas muito profundas, como doença, pobreza, guerra, e aí se tornam adultos extremamente inseguros nas suas relações, de um tipo temeroso, que sente muito medo dos outros e das relações, e é bastante instável também. Ou seja, ser dependente dos outros nas relações é o mal, entre aspas, de 90% das pessoas. 90% de nós é inseguro em suas relações e apenas 10% se relaciona de forma segura. Mas e aí, o que a gente faz? A gente culpa os nossos pais, as pessoas que cuidaram de nós quando a gente era pequeno? Não, porque certamente foram pessoas que não sabiam o que estavam fazendo e deram o melhor de si de qualquer maneira. A gente é que não recebeu
tudo aquilo que precisava. Só que agora, o adulto é você, a adulta sou eu, os adultos somos nós. E a gente tem que dar conta da gente mesmo. E a gente tem que, em algum momento, parar de acreditar que a pessoa que está com a gente, da qual nós nos tornamos emocionalmente dependentes, é a pessoa responsável pela nossa felicidade. E é a única fonte que a gente tem de amor, de atenção, de afeto e daquilo que a gente necessita para ficar bem na vida. Porque, de fato, essa é a mensagem que está ali na nossa cabeça. Então a gente precisa, aqui vai o meu conselho, tirar a responsabilidade daquela pessoa e colocar a responsabilidade de volta em nós. E eu me torno a pessoa adulta que cuida dessa criança carente dentro de mim. O meu único conselho: comece a dar para si mesmo, para si mesma, tudo aquilo que você espera que alguém te dá. Então, se você deseja dessa pessoa, de quem você é emocionalmente dependente, atenção, comece a se dar atenção. Se você deseja tempo, um tempo de qualidade, dê a si mesmo esse tempo de qualidade. Se leve para tomar um café, se leve para um passeio e passe tempo com essa pessoa aqui tão importante para você. Se você deseja que essa pessoa te dê um toque, te abrace, fique com você, você também pode se dar isso, nem que seja na forma de uma massagem. Se você deseja que essa pessoa te dê presentes, se dê um presente. E assim por diante. Esse seria, se eu pudesse dar um conselho só, o meu único conselho. Mas, além disso, você pode começar a estudar sobre você mesmo e ter esse nível de autoconhecimento, entendendo que tipo de cuidados que você recebeu quando criança, que tipo de relações que você estabelece. Você é muito preocupado se o outro está te dando atenção ou não? Você é do tipo que evita, que se esconde, não sabe se quer ou se não quer aquela conexão? Você é do tipo que tem medo das relações? Que tipo que é você? E um tipo não significa o que você é, significa apenas onde está o desequilíbrio que você pode e deve começar a procurar um meio aí de reencontrar esse equilíbrio. E eu vou deixar para você aqui, no descritivo desse vídeo, um link de uma aula minha, uma imersão chamada O Código do Equilíbrio Emocional, para a gente começar esse trabalho, né, de equilibrar-se emocionalmente. Esse link vai te conduzir a essa aula, O Código do Equilíbrio Emocional. Não é uma aula gratuita, é uma aula paga, mas o valor é bastante acessível, é apenas R$ 67. Vai lá, dá uma olhadinha, veja se você se interessa e eu te desejo aí um incrível caminho no autoconhecimento e retorno ao seu equilíbrio. E continue seguindo a gente. Inscreva-se no canal Ser Felicidade, acione o sininho de notificação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém. Um beijo.